Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Aqui é o Wellington Matias. Como está descrito aí abaixo no vídeo, vamos conversar um pouco sobre esse assunto que nesses últimos dias tem gerado muitos comentários, não somente no grupo do Face do Ascensionados, como em outras várias páginas e canais no YouTube. Aqui nós iremos apenas comentar alguns fatos, mas não temos condições. Eu acho que até ninguém, por enquanto, tem condições de chegar a uma conclusão, já que tudo ainda está muito cheio de segredos, como tudo que o governo faz, né? Infelizmente, é um assunto que gera margens para muita especulação, muito sensacionalismo, é claro, mas isso não significa também que as possibilidades são inúmeras. Ninguém é dono da verdade para dizer se é isso ou aquilo, nem eu, nem ninguém. Existem canais ligados mais à ciência, à ufologia, que fala que pessoas estão tratando isso como teoria da conspiração. Aí colocam sempre aquela pitada de, de gracejo, né, dizendo que essas questões de extraterrestre, essas questões de espaçonave e tudo mais, é tudo lorota, né? Infelizmente, mas deve ser respeitada, porque realmente existem, né, pessoas que exageram, né? Mas quem é que sabe? As possibilidades podem ser todas, né? Então, vamos tratar aqui sobre o fechamento do Observatório Solar Nacional em Sunspot, no Novo México, né, que foi fechado. Esse assunto, pelo menos até onde eu pesquisei, eu não vi na mídia convencional. Se houve, deve ter sido uma coisa muito, muito rápida. Geralmente a gente vê de forma mais aprofundada aqui na internet. Então, vamos rememorizar o que foi que aconteceu, vamos relembrar alguns acontecimentos de forma rápida, né, para ver se a gente chega aí a alguma ideia, né, do que pode ser, né? Mas, lógico, cada um vai chegar à sua conclusão. Não é meu objetivo aqui chegar a uma conclusão, é levar informações para que as pessoas cheguem às suas conclusões. Então, como todos nós já sabemos, né, ele foi fechado, esse observatório fica no Novo México, ele trabalha especificamente observando o Sol, né, os efeitos do Sol, os acontecimentos que acontecem no Sol, né? E esse observatório fica a cerca de 200 quilômetros da tão polêmica Roosevelt, né? E foi evacuado e fechado no último dia 6 desse mês. Com fechado. Porém, somente agora, essa semana, né, passada, é que foi informado essa medida de fechar tanto o observatório quanto os Correios. Isso demorou uma semana depois para anunciar. Então, Sunspot está localizado nas montanhas de Sacramento, no condado de Coltero, cerca de 24 quilômetros ao sul de Cloudcroft. Atualmente há um telescópio em operação no observatório, onde a Universidade Estadual do Novo México realiza suas pesquisas, né? Especulam-se, não existe nada comprovado, mas existem canais dizendo, já informando isso. Eu não encontrei nada comprovado, porque sempre deixa aquele mistério, né? Especula-se que o FBI esteja envolvido nessa interdição, que o prédio foi cercado por helicópteros Black Hawk, né, o que fez com que presentes ligassem a medida de segurança ao FBI, né? Foram vistos agentes nas antenas com todo tipo de parafernália de equipamentos e dizem que era do FBI, né? Isso não quer dizer que seja do FBI que esteja envolvido,
pois esses helicópteros são utilizados em vários tipos de operações, sejam eles militares, da polícia, inclusive aqui no Brasil a FAB também tem esse tipo de helicóptero, né? Então, conforme Benny House, que é o xerife do condado, inclusive o xerife, a polícia local, está fora do caso, né? Conforme ele havia um Black Hawk, um monte de gente em volta com antenas e equipes de trabalho em torres, mas ninguém nos dizia nada. E ele continua dizendo que o FBI se recusa a dizer o que está se passando. Diz o xerife a toda a mídia, né? Conforme representantes do próprio observatório disseram, eles foram evacuados por razões de segurança. A Sherry Lawson, que é a porta-voz da Associação para Universidades de Pesquisa em Astronomia, a Association of Universities for Research in Astronomy, que significa AURA, ela disse o seguinte, como vocês podem ver aí em cima, a imagem. Decidimos abandonar temporariamente essa instalação como uma medida de precaução e estamos trabalhando com as autoridades competentes nessa questão. Continua ela. A decisão foi nossa, disse Lifton, acrescentando que não poderia revelar os motivos por trás da medida. Os funcionários do observatório foram aconselhados, conforme ela, a não voltarem para seu local de trabalho até segunda ordem. Ainda segundo Lifton, as autoridades locais sabem e estão cientes da situação. E ela adicionou ainda que a evacuação é temporária e não reabriremos assim que for possível. Lipson, que é que gerencia o observatório, ela não confirmou se o FBI está ou não envolvido na operação. Então, não existe realmente oficialmente dizendo que o FBI está na operação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de acordo com o xerife local, ele reafirma que ninguém vai nos contar qualquer coisa sobre as circunstâncias ou motivos da evacuação. Ele reafirma que o FBI estava lá e que o propósito deles ninguém vai explicar. Em outros momentos, House diz, xerife, né? Mas para o FBI se envolver tão rapidamente de forma tão secreta, muita coisa deve estar acontecendo ali. A equipe do FBI em Albuquerque foi questionada, né, pela mídia, mas nenhuma resposta foi reportada até o momento, claro, né? Se eles tivessem que dar uma explicação, tinha dado desde o momento que tinham fechado para não criar toda essa celeuma sobre isso, né? Antes tivessem dado uma explicação besta que fosse, né? Um outro ponto a ser observado é que há cerca de 1,6 quilômetros do local desse observatório, em Sunspot, funciona também um outro observatório, o Apache Point, e que não foi evacuado. Esse observatório não foi evacuado. Isso causou todo tipo de especulação sobre os mais motivos do FBI ter escondido o que está acontecendo em Sunspot. Se tivesse sido somente algum uma reforma, foi encontrado lá um objeto estranho, pode ser uma bomba ou qualquer coisa na localidade. A gente podia pensar ali. Mas quando eu fiquei sabendo, fiquei sabendo que mais outros 6 observatórios, quase ao mesmo tempo, mas em dias diferentes, mas na mesma semana, foram fechados, aí o negócio fica estranho, né? Então, os observatórios que foram fechados foram em Sydney, na Austrália, né, no Chile, na Espanha, 2 no Havaí e 1 na Pensilvânia. Foram esses 6. Além disso, a NASA tenta explicar o que aconteceu, né, dentro desse período em que os observatórios estão fechados, emitindo uma declaração de que, nesse mesmo período, houve trânsito lunar, né, como vocês sabem, né? Então, esse observatório fecha, outros 6 observatórios fecham. É o mesmo período, né, de dias em que ocorre o trânsito lunar, que
né, em que passa em frente entre a lente que está gravando o Sol e o Sol, a Lua passa, né? Então, há uma filmagem aí que eu vou passar agora para vocês, vocês podem observar que a Lua vem em uma direção e horas depois ela volta em outra direção, direção contrária, né? A NASA dá a explicação dela, mas acaba por realmente não explicar nada, né? A explicação da NASA é até meio ridícula mesmo, né? Existe esse vídeo que eu passei agora, também tem uma imagem comparativa que eu também estou colocando aí para vocês observarem que o tamanho das circunferências são diferentes. Lógico que tem a questão do foco, tem a questão da distância, rotação da Terra, enfim, tem toda essa questão. Mas as pessoas já estão dizendo que é uma nave circular e pá, 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 pá. Não sei, ninguém sabe o que é, né? Então, mas em 11 de setembro, uma moça, né, chamada Maria G. Hill de Salem, Indiana, uma fotógrafa, ela também captou algo, como ela fotografa, né, essa localidade, ela fotografou algo inusitado, né? Então ela descreveu no seu Facebook, no dia 11, que ela falou o seguinte: isto é o que apareceu na minha câmera. Vocês estão vendo as fotos aí do que ela está descrevendo. Isto é o que apareceu na minha câmera depois que eu tirei uma foto do Sol no céu oriental esta manhã pelo iPhone 8 com o adaptador de lente da câmera. Então, na página dela existem várias fotos em que ela relata em inglês, um vídeo em inglês, ela fica mostrando, né? E fica comentando sobre essas fotos. Ela diz que é uma espaçonave em forma de ovo e existem talvez centenas ou milhares de outras ao redor dessa. Não dá para ver especificamente direito, claro, né, devido à distância e tudo. Não dá para ter uma imagem nítida, né, com relação a isso. Especulam-se que sejam naves. É possível? É possível, sim. Quem diz que não é possível tem que dizer o porquê que não é possível que não sejam naves, né? Demonstrar por A mais B que não seja possível. A mesma facilidade que eles têm de dizer que não é possível, quem diz que é possível também não dá para comprovar. São especulações, são deduções e podem ser tanto para um lado para o outro a possibilidade de ser verossímil, né, de ambas as partes, né? Bom, é, se esses objetos, nessas imagens que vocês veem, são reflexos da lente refletindo na câmera, né? E a gente sabe que a mente, quando ela quer ver uma coisa, ela vê aquilo que quer ver, né? Mas pode ser que realmente seja. Eu não estou dizendo que sim, nem que não. Pode ser uma nave mãe com uma frota de OVNIs menores, né? Que aparece aí nessas imagens. Então, poderia ser um dos motivos da súbita parada desses 7 observatórios. Pode ser, né? Então, diante de tantos mistérios, claro que isso rendeu várias postagens, né, na internet. Mas vejamos aqui o que oficialmente a Aura tem a nos dizer. Eles têm na página deles, no site, que eu vou deixar aqui para vocês, aqui no vídeo aqui abaixo, vocês podem acessar o site da Aura e vamos ler juntos aqui o que a Aura falou. Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu ver aqui. No dia 14, né? Ver aqui, dia 14. Eu estou abrindo aqui. Dia 14 ele diz assim: a Associação de Universidades de Pesquisa em Astronomia Aura está tratando de uma questão de segurança nas instalações do Observatório Solar Nacional, NSO, em Sacramento Peak, Novo México, e decidiu abandonar temporariamente a instalação como medida de precaução até novo aviso. Todas as outras instalações do NSO estão abertas e funcionando normalmente. A Aura, que administra o Sacramento Peak, com financiamento da National Science Foundation, está trabalhando com as autoridades competentes sobre este assunto, né? Diz Cheryl Lipson, que é a coordenadora de comunicação corporativa da Aura, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, isso foi no dia 14 que eles passaram esse comunicado. Quando foi no dia 16, né, eles passaram um novo comunicado, dia 16 agora, ontem, domingo. Eu vou até ver se eu compartilho para vocês aqui esse comunicado, para vocês verem e lerem junto comigo. Não vou colocar foto, vou colocar a imagem do comunicado. Está aqui. Dia 16 de setembro. O Observatório Solar da Sunspot está em transição para as operações regulares em 17 de setembro. No dia 6 de setembro, a Associação de Universidades de Pesquisa em Astronomia Aura e a National Science Foundation decidiram desocupar temporariamente o Observatório Solar Sunspot, em Sacramento Peak, Novo México, como medida de precaução, ao mesmo tempo em que aborda uma questão de segurança. A instalação fechou de forma ordenada e agora está reabrindo. Os moradores que desocuparam suas casas, até os moradores do local desocuparam, né? Os moradores que desocuparam suas casas estarão retornando ao local e todos os funcionários retornarão ao trabalho nesta semana. A Aura tem cooperado com uma investigação. Olha aqui o motivo que eles estão dando para fechar o observatório. A Aura tem cooperado com uma investigação de aplicação da lei em andamento sobre atividades criminosas ocorridas no Pico de Sacramento. Vejam aqui, atividades criminosas no Pico de Sacramento. Durante esse período, ficamos preocupados que um suspeito na investigação pudesse representar uma ameaça à segurança da equipe local e dos moradores. Por esse motivo, a Aura desocupou temporariamente a instalação e interrompeu as atividades científicas nesse local. A decisão de desocupar baseou-se nos desafios logísticos associados à proteção de pessoal em um local tão remoto e na necessidade de uma resposta rápida à ameaça em potencial. A Aura determinou que transferir o pequeno número de funcionários locais e residentes para fora da montanha era a ação mais prudente e eficaz para garantir sua segurança. Bom, até aí, o que eu suponho é que ela está dizendo que houve uma suspeita de algum tipo de um criminoso, algum terrorista, algo desse tipo. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? E ela continua. À luz dos recentes desenvolvimentos da investigação, determinamos que não há risco para o pessoal e o Sunspot Solar Observatory está em transição para as operações regulares a partir do dia 17 de setembro, ou seja, hoje, né? Segunda-feira, deve ter reaberto, né? Dada a quantidade significativa de publicidade que o fechamento temporário gerou e a consequente expectativa de um número incomum de visitantes ao site, estamos temporariamente contratando um serviço de segurança enquanto o serviço retorna a um ambiente de trabalho normal.
Reconhecemos que a falta de comunicação enquanto a instalação foi desocupada era preocupante e frustrante para alguns. No entanto, nosso desejo de fornecer informações adicionais teve que ser balanceado contra o risco de que, se espalhadas no momento, as notícias alertariam o suspeito do eventual atentado, né? E impediriam a investigação da lei. Isso era um risco que não poderíamos correr. Então, logo após, vocês vão ver aqui somente sobre o que é o Sunspot Solar Observatory, né? E sobre o que se trata a aura. Mas o mais importante é esse comunicado aqui de cima. Bom, pessoal, foi essa a explicação que a aura deu oficial de que havia um suspeito na região e que por isso precisava fechar o observatório. Até onde isso é verídico ou não é, como é que a gente vai saber, né? Tudo que é do governo é abafado, é silenciado. Pode ter sido realmente? Pode. Pode ter sido por causa do trânsito lunar, e houve alguma diferença no trânsito lunar ocorrido? Pode ter sido. Essas naves que apareceram e que foram fotografadas, se eram realmente naves, pode ter ocorrido. Agora, o que me coloca a questão é, se eram por causa dessas naves, então os observatórios devem estar fechados todos os dias, porque o que mais tem, conforme vocês podem ver no próprio vídeo que eu postei aqui no grupo, são naves, né, ali trafegando próximo ao Sol. No final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo que vocês podem clicar e ver. É um vídeo rápido de algumas, eu chamo de naves, né? Mas são objetos não identificados que estão ali próximo ao Sol e que vêm se demonstrando de forma até bem clara, né? Pode ser que sejam naves, pode ser que sejam naves e outras coisas, pode ser que sejam terrestres, do próprio Programa Espacial Secreto e outros extraterrestres. Os motivos podem ser os mais variados. Estou trazendo aqui atualizado a resposta oficial da Aura, que foi por conta de um suspeito que poderia estar pondo em risco a segurança dos funcionários do observatório e dos moradores da região. Mas aí por que que os outros observatórios, nos dias bem próximos, em outros 6 observatórios em países bem diferentes, também foram fechados? Coincidência? Vai lá saber, né? Fica aí as informações, cada um tira as suas conclusões, né? Obrigado, obrigado por estar no nosso canal. Um abraço a todos. Até a próxima. Você poderá nos encontrar no Facebook, no YouTube também.